Olá, o TVL Debate está começando aqui pela sua TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você que nos acompanha nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pelo site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Hoje o nosso assunto vai ser Olimpíadas. A maior competição esportiva do mundo acontece aqui no Brasil, de 5 a 21 de agosto, e a gente vai falar no TVL Debate a respeito dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Estamos recebendo aqui nos estúdios os nossos convidados, Marcelo Groio, ex-atleta, ciclista, o primeiro blumenauense a participar de uma Olimpíada, né, Marcelo? Tudo bem contigo? Tudo. Muita coisa, né? Né? Mas tive a oportunidade de essa oportunidade de ter sido o primeiro atleta lá atrás, quase 30 e poucos anos. 84 em Los Angeles. 84 em Los Angeles. Nós estamos aí completando 32 anos de participação, uma época totalmente diferente do que é os Jogos Olímpicos hoje. Maravilha. Muito obrigado, viu, Marcelo, por ter aceito o nosso convite. A Fabiana Grippa, a Fabi do handebol, ex-atleta, esteve na Grécia em 2004, vestiu a camisa da seleção do Brasil e hoje é a nossa convidada aqui no debate. Tudo bem, Fabi? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Vai ser uma honra estar falando dos Jogos Olímpicos aqui. Vamos falar bastante de handebol, de esporte, das Olimpíadas. E o João Sendeski, que é ex-treinador do atletismo, também esteve junto com a Fabi lá em Atenas, na Grécia, em 2004, nas Olimpíadas, e é o atual presidente da Fundação de Desportos aqui de Blumenau. Tudo bem, presidente? Tudo bem, agradeço o convite e vamos falar do que nos interessa, esporte. Maravilha. E o Vilmar Minosso, nosso colega aqui da TVL, jornalista também da Rádio CBN. Minosso, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Rodrigo. Obrigado aos convidados que vão ilustrar certamente o programa. E falar de esportes, em especial de Jogos Olímpicos, é muito salutar, né? E quando se fala de gente nossa que veste a camisa da seleção brasileira, tem um significado muito especial e continua. Começou lá com o Marcelo e Blumenau continua, né, colocando atletas à disposição do Brasil, inclusive com esperança de medalha. E oxalá que aconteça nos Jogos agora do Rio de Janeiro. Vamos torcer para isso, né? Vamos começar então falando sobre isso. Presidente, quantos blumenauenses estarão representando o Brasil aí nas Olimpíadas? Nós temos 3 atletas no atletismo, prova da marcha atlética, Moacir Zimmermann, Jonathan Hickman e José Alessandro Baggio. Temos a Jéssica Maier na ginástica, o nosso André Sá no tênis e temos também a participação de mais um atleta, a Duda Amorim no handebol, a nossa campeoníssima aí, melhor atleta do mundo. Show de bola. E a Duda Amorim, aí já vai ter que passar para a Fábia aqui, porque é do handebol, né, Fábia? Essa é a tua área. Sim, sim. Eu tenho certeza que ela vai estar representando bem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. A equipe de handebol do Brasil está muito bem preparada e de fato, como eles falaram, nós temos uma grande chance de trazer esse título para o Brasil aqui, estando aqui dentro da nossa própria casa. Show. Marcelo, tu estás acompanhando muito de perto as Olimpíadas no Rio de Janeiro e, aliás, você vai estar, pelo que me parece, acompanhando bem de perto, direto, acompanhando para valer realmente as Olimpíadas. A gente, como atleta, ex-atleta, ex-dirigente, enfim, não podia perder essa oportunidade de acompanhar bem de perto. Já começou no ano passado com os eventos testes da Olimpíada, que foram feitos lá no Rio de Janeiro, depois tivemos essa experiência da tocha, agora de poder carregar a tocha, trabalhar como voluntário e depois como torcedor no final dos Jogos, como torcedor. E a expectativa é a melhor possível. Eu acho que o Brasil, apesar dos problemas econômicos que passa o Brasil, a expectativa é a mais positiva possível em relação a não só o desempenho. Eu acho que o desempenho dos atletas ele é importante, vamos torcer para que essas medalhas venham, mas eu acho que o mais importante que fica para o Brasil é o pós-jogos, é aquilo que vem depois, é aquilo que vai, embora essa palavra legado é uma palavra extremamente desgastada, porque é a palavra mais pronunciada desgastada, mas eu tenho esperança de que haja uma mudança de conceito do esporte a partir do final, no dia 21, no final das Olimpíadas aqui no Brasil. Tu falas em aproveitamento da estrutura? Não, eu acho que cultura esportiva. Nesse ponto sim, porque do ponto de vista da estrutura, vocês estiveram na Grécia. Esses tempos a gente acompanhou alguma coisa do pós-jogos, virou ruínas aqueles espaços construídos. E a gente espera que aqui no Brasil, tudo que foi construído para os Jogos Olímpicos seja aproveitado na sequência. Que não aconteça o que aconteceu no Pan-Americano, por exemplo.
Mas eu queria entrar nessa questão aí que tu vai ser o voluntário. Eu queria só acrescentar, porque a Ana Amorim, que jogou contigo na Grécia, né? Uhum. Ela vai estar comentando, por exemplo, os jogos da seleção Sim. pela Rede Globo. A irmã da Duda, né? E nós vamos ter um árbitro também aqui, né, que estará... O professor Graciano também estará acompanhando como Graciano. voluntário na modalidade que ele ama, que é o handebol, né? Diga-se de passagem, o handebol de Blumenau foi o que mais atletas olímpicos colocou. 8. 8 em toda a história. Então, realmente, o handebol de Blumenau é um celeiro, né, de grandes desportistas. Pois é, Uma não marca, dá para né? entender isso, né? O handebol de Blumenau, entre homens, mulheres, faz parte. As meninas aí se destacaram mais, né? A Duda, por exemplo, foi escolhida a melhor do mundo e tem possibilidade de ser medalhista. É difícil entender algumas modalidades como essa, que é uma luta constante para sobreviver na cidade. O que precisa ser feito ainda mais do que essas possibilidades próximas de medalha para que o handebol seja reconhecido? Investimento, iniciativa privada e órgão público, tem que estar junto. Uma vez me perguntaram sobre o que era esporte. Eles perguntaram para mim, o que é esporte, Fábio, para ti? Eu falei, depende. Para mim, o esporte ele tem duas visões. Se eu estou falando de esporte de alto rendimento, o Marcelo que está mais dentro da área e que está esse tempo todo como tem essa experiência toda, me corrige, João também, eu vejo, ou não é me corrigir, é minha opinião, né? Mas a gente pode estar discutindo sobre o assunto, é perguntar o que é o esporte de alto rendimento. Para mim, o esporte de alto rendimento é um espetáculo, onde os atletas são os objetos daquele espetáculo. E eles têm plena consciência que dali na maior parte dos casos, o trabalho deles, né? O atleta tem que se dedicar 24 horas por dia. Ele abdica de se alimentar do jeito que normalmente as pessoas se alimentam, né? Vão num casamento ou numa festa da família, tem que estar controlando. Não pode beber, nem socialmente. Abdica de estar com a família. Por quê? Porque tem fase de treinamento, na época que eu era atleta, que eu estava indo para a Olimpíada, de 30 dias, de um mês, eu passava 25 fora, concentrada pela seleção. Deixei de ir em batizado, deixei de ir em festa, que a gente abre mão disso. Então, o alto rendimento, para mim, ele é o quê? Na visão dos governos, né? Por que o governo deve investir em alto rendimento? Porque o esporte, na minha opinião, é um espetáculo para o povo. É uma diversão para o povo. Já o esporte de base, aí sim ele entra nessa fase social do negócio, que é tirar as crianças da rua, que é incentivar ela ao estudo. Nós estávamos conversando, eu e o João, eles querem fazer jogos abertos, joguinhos, OLESC, uma data uma próxima da outra. Tem atletas que competem em 2 competições. Como é que uma criança dessa vai ficar 2 semanas fora da sala de aula consecutivas? Se for uma semana, tudo bem, a gente consegue dar conta, mas 2 semanas, não. Então, tem 2 viés. Tem o esporte de alto rendimento e o esporte de base. Aí o esporte de base, ele vem na questão do cuidado, na questão do respeito, na questão no alto rendimento também. Só que ali na equipe de base, onde está formando o atleta, dali vamos pegar um funil. Aqui começa um monte de atleta. O funil tem uma boca desse tamanho. Só que lá embaixo, a boca do funil é desse tamanho. Vai sair 1 ou 2 de alto rendimento. E aqueles demais que ficaram lá na equipe de base, o que nós trabalhamos? Aí entra o que o Marcelo falou lá no início, o que é a Olimpíada, qual é o legado da Olimpíada. É fazer, não questão estrutural, é fazer com que as pessoas percebam o que é esse movimento do esporte, o que é uma Olimpíada. Não é só para quem está lá vivenciando, se entregando de corpo, mente e alma para aquela competição. É para todas as pessoas que estão por trás daquela pessoa que está se entregando. Entende? Acaba então sendo um espelho, por tudo, é por tudo. Eu tenho um sobrinho que ele falou assim para mim, tia, meu sonho, eu me emociono porque é engraçado, porque ele falou assim, tia, o meu sonho é prestar medicina, mas eu estudei a vida inteira em escola pública, vai ser muito difícil. Eu falei, ei, não desiste, vai lá, treina estudando. Aí ele falou assim para mim, tia, eu te tenho como exemplo, porque quando eu comecei a jogar pelo Blumenau, eu falava, um dia eu vou jogar pela seleção. Meu pai se estragava de rir, o meu irmão também, não tinha aquele incentivo, só tinha incentivo da mãe. Então eu tive que me virar nos 30 para conseguir o meu grande objetivo. E isso tudo eu aprendi com o esporte. E eu acho que a Olimpíada no Brasil vai fazer com que mesmo a pessoa que olha meio assim de cara feia,
a gente está passando por tantos problemas financeiros, quando vai assistir aquilo, quando vai ver o que é esse envolvimento, até a própria passagem da chama olímpica aqui em Blumenau, um monte de gente criticou, mas tinha um monte de gente na rua assistindo, Sim, se emocionando, todo mundo queria chegar perto. Então, acho que esse é o significado que o Marcelo está falando, esse é o significado do esporte que a gente está trazendo a Olimpíada para o Brasil. E o mais importante foi ver, né, Fábio, as crianças na rua. Também, então, elas são crianças. as nossas esperanças. É por isso que nós trabalhamos. É nesse legado que a Fábio fala. O poder público tem que investir na base. Quando trabalharmos com alto rendimento, temos que ter a parceria da iniciativa privada, porque sem ela nós não vamos fazer os grandes espetáculos, o grande show. Se depender só do poder público realizar, por exemplo, uns jogos abertos, Marcelo sabe bem disso, nós vamos deixar falhas, porque não vamos conseguir dar o grande espetáculo que aqueles atletas merecem. Eles precisam de grandes investimentos. Como ela disse, o cara se dedica 24 horas ao esporte. Então, esse legado que nós queremos deixar de Olimpíada. E me parece que o atleta acaba sendo um vencedor e por muitas vezes, se não na maioria delas, de forma individual, numa luta pessoal, né? Às vezes até contra as vontades da própria família. E isso não é só em algumas modalidades que não são tão populares assim. Até no futebol tem muito exemplo aí de garoto que tem uma luta para conseguir seu espaço. E aí talvez não seja uma questão cultural também. Nós temos o futebol como carro-chefe no Brasil, lá nos Estados Unidos é o basquetebol, o handebol é lá na Macedônia, naqueles países do leste europeu. Mas, Minosso, é que a questão é uma questão, vamos colocar assim, quem em 97 imaginaria que o Guga ganharia Roland Garros? Eu não conseguia e não gostava de ver tênis. A partir do fenômeno Guga, se criou uma geração de crianças querendo jogar tênis. O handebol feminino, tão falado hoje, ganhou um título mundial e criou uma expectativa de novas crianças. Eu não vou usar a palavra infelizmente, mas o esporte vive de títulos e ídolos, que fazem com que essas gerações cresçam em cima de ídolos. Então, a história do nosso esporte é essa. E os talentos e esses atletas que têm ido para a Olimpíada não é fruto de trabalho de confederação, é fruto de talento e de esforço próprio. Porque é raro, com exceção do vôlei, que tem um trabalho um pouquinho mais de longo prazo, que tem centro de treinamento já definido, que tem muito dinheiro estatal. Hoje, nos últimos 20 anos, né, Marcelo? Exatamente. Porque lá atrás Mas foi aí, era mais uma modalidade. Então, isso tudo fez com que o vôlei fosse hoje o segundo esporte. E olha as gerações de crianças que foram se sucedendo em cima desses títulos. Né? Então, só a questão do handebol e a questão nossa aqui são questões... É lógico que o poder público não tem condições de absorver, e não tem. Eu já passei por lá e sei o tamanho da encrenca que é isso. Agora, é necessário que essa Olimpíada dê visibilidade maior a esses esportes. Tem esportes que nós temos aí, o rugby, nós temos esportes que jamais se comenta ou se fala, e as crianças talvez... e esse foi o grande equívoco do Brasil, quer dizer, o Brasil como um todo. As escolas não aproveitaram esse boom olímpico. Não foram feito um trabalho dentro das escolas para mostrar as modalidades que nós temos, como é que se joga, como é que não se joga, o que é uma Olimpíada. As escolas ficaram à margem desse processo olímpico. E esse é um legado perdido. Né? Então, essa questão da estruturação do esporte, das arenas esportivas, é uma parte importante. Equipamentos que virão é uma parte... Só que ele é uma parte. Não adianta ter o equipamento, não ter pessoas, seres humanos que consigam trabalhar com aquilo. Eu estive em Londres, eu estive em Londres, e qual era o legado de Londres para a Olimpíada? Eles tinham dois. Um era o equipamento, que foi feito numa área afastada da cidade, uma área extremamente pobre para o padrão deles, né? Vamos deixar isso claro, pobre para o padrão deles. Mas uma história totalmente pobre. Criaram um parque olímpico até modesto perto desse do Brasil, mas que em volta se criou o maior shopping hoje da Europa, torres de comerciais, o metrô foi para lá. Mas o segundo e o mais importante para eles é a geração da obesidade. Eles queriam que as pessoas praticassem esporte, não só esporte de rendimento, física. esporte.
porque os ingleses estavam diminuindo as suas atividades físicas. E esses 2 legados eles atingiram com muita clareza e acertaram bem esse... Eu queria só fazer uma citação, Rodrigo, porque nesse grupo de ex-atletas olímpicos, né, blumenauenses, ex-atletas olímpicos, ou gente que veio, adotou Blumenau e vestiu a camisa de Blumenau para ir para os Jogos, está a Ana Moser do vôlei, nós falamos há pouco do vôlei, né? E ela é a única blumenauense medalhista, né? Então também tem que ser feita essa referência. Mas assim, para a gente não fugir do objetivo, né? Que a ideia é o seguinte, por exemplo, lá, quando foi em Los Angeles, né? Faz tempo, quase 30 anos, né? No ciclismo. Eu imagino como é que era a fase de treinamento, a preparação. Tu tens lembrança de como foi a preparação antes do embarque? Não, claro. É que foi, para nós, eu só quero lembrar o seguinte, nós estávamos em 84 em Blumenau com a maior enchente da história. Então, enchente Né? aqui. Vocês lembram que, mesmo nos Estados Unidos, quando a gente ficou um tempo lá, tinha-se as... E eu, quando voltei para o Brasil, eu cheguei de canoa aqui. Né? Só para situar como... Claro que as televisões não passaram muito pouco, porque localmente as rádios eles estavam mais preocupados com a maior enchente da história. Agora, nós tivemos uma preparação, claro, nós temos que contextualizar 30 anos atrás o que era uma preparação. Né? Nós fizemos uma preparação muito forte no México, por causa da altitude. Naquele tempo, nós não era se ir para altitude para treinar, ficamos quase 6 meses lá, viajamos muito, estivemos na Europa, mas era uma preparação totalmente diferente do que se faz hoje. Né? E foi... E para conseguir o índice para ir para a Olimpíada, não é um índice de ser o melhor do Brasil, era um índice internacional. Então você tinha que ter resultados internacionais para poder ir para a Olimpíada. Se criava um padrão, tu tem que ter o tempo dos 10 melhores do mundo para ir para uma Olimpíada. Então era uma situação totalmente diferente do que é hoje, mas me lembro com... Só uma curiosidade, Marcelo. Modelo da bicicleta e onde é que era o teu local de treinamento aqui em Blumenau? Bom, o local era... Hoje, o local era na rua e tem um detalhe. Hoje Blumenau tem asfalto, né? A única rua asfaltada na época era a Alameda Rio Branco. E aí tu treinavas? E ali eu treinava. Nós treinávamos na Alameda Rio Branco, eu treinava ali. Raramente ia lá para... Raramente não, eu iria lá para a Vila Itopava, porque ainda tinha asfalto, só depois da Vila não tinha mais, só para ver como era complicado, né? Fazer ciclismo. Se hoje, claro que naquela época você não tinha esse movimento de carros que tinha também, lá indo para Pomerode, você meio-dia, se quisesse dormir no meio do asfalto, tranquilo, porque não passava carro. Tu continuas acompanhando o ciclismo? Continuo. Porque tem muitos apaixonados, né, por essa modalidade. Aliás, tem tomado adeptos também aqui na cidade. A gente vê grupos de pedal aí na cidade hoje tomando conta, né, das ruas. A bicicleta tem crescido muito, o ciclismo é muito mal. Ah, é? A modalidade de ciclismo, essa que vai para a Olimpíada, eu digo, resultado pode acontecer, mas eu não vejo perspectiva nenhuma para o ciclismo nessa Olimpíada. Tá? Agora, que as bicicletas, esses que gostam de bicicleta, que fazem, que participam de competições amadoras, de passeio, isso tem crescido de uma forma... E não tem levado esse pessoal para o ciclismo? Não tem levado. Eu acho que as federações e a própria confederação não eu digo, aí são questões de visões, né? Mas fazem um trabalho inadequado, porque o futuro do ciclismo brasileiro ele não está na estrada, nas provas de estrada, ele está nas provas de velódromo, de pista. Por quê? Porque hoje sem televisão você não faz esporte. Quem traz patrocinador é a televisão, quem traz... então, se não tiver televisão, você já começa... E o velódromo, ele propicia que você tenha televisão, patrocinadores, tudo juntos. Porque quem é a televisão que vai cobrir uma prova de ciclismo durante 5 horas seguidas? Como é o Tour de France que teve aí, que acabou no domingo, com a vitória do inglês. Ninguém vai. Então, são... Para não deixar o visões... telespectador assim,
né, sem a resposta. Ficou de você falar do modelo da bicicleta. Bom, as bicicletas eram diferentes. Claro que o material das bicicletas eram diferentes. Era o quê? Uma Caloi, uma Monarch? Não. Você já tinha um equipamento. É lógico que quando você fala em equipamento, você tinha, principalmente porque foi nos Estados Unidos, e os Estados Unidos virou uma potência no ciclismo. Os Estados Unidos não era nada no ciclismo. Não era nada. E virou uma potência. Como várias modalidades, países transformaram em potência, né? Várias modalidades. Hoje nós estamos falando do handebol. O handebol hoje, com que alegria nós estamos falando, o handebol é um dos favoritos para uma medalha aqui no Brasil. Né? E daqui a pouquinho a Fábio vai contar as experiências dela também lá na Grécia, o João do atletismo, vamos falar um pouquinho sobre os esportes coletivos também do Brasil que vão participar aqui das Olimpíadas. O Vilmar Minosso continua com a gente, os nossos convidados, ex-atletas olímpicos que são aqui de Blumenau, já estiveram nas Olimpíadas, estão contando para a gente um pouquinho das experiências e das expectativas para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, no TVL Debate, que vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa, hoje recebendo ex-atletas olímpicos aqui de Blumenau que vestiram a camisa do Brasil no passado, estão hoje morando aqui na nossa cidade, são blumenauenses, e o Vilmar Minosso, também jornalista aqui da TVL, falando sobre Olimpíadas no Brasil, de 5 a 21 de agosto, 17 dias de competição, a expectativa para medalhas também para o Brasil, mas também estamos falando um pouquinho sobre os esportes de forma geral. Voltando ao nosso bate-papo aqui, Fábio e João, especialmente, o Marcelo já falou bastante antes sobre as experiências dele. Só um detalhe, falar assim ex-atletas, o João na verdade é ex-professor, né? Ex-técnico. Não, eu continuo ainda sendo treinador. Treinador ainda? Inclusive tenho 3 atletas que estão nessa Olimpíada do Rio 2016. Que são os marchadores. São os marchadores. Legal, marcha atlética. Mas experiências de vocês, especialmente vocês dois que estiveram, e o Marcelo aqui no intervalo estava comentando, vocês estiveram nada mais nada menos que em Atenas, na Grécia, e foi lá que surgiu os Jogos Olímpicos. Como é que foi essa experiência de vocês? Primeiras damas. Fábio, Obrigada. Bom, lá é o berço, né? Nasceu a Olimpíada lá, então vivenciar aquilo, estar lá foi muito mágico, mágico mesmo. A própria palavra diz, assim, é coisa de outro mundo. Foi extremamente gratificante. Primeiro, passar por toda a fase de treinamento, e cada fase de treinamento, logo em seguida, tu receber a convocação. Né? Era cada mês uma menina cortada, né? Começou com um grupo de quase 40 meninas, então foi cortando até ficar com 15 que embarcaram para a Olimpíada. Então, só passar por aquela fase foi muito gratificante, aprendi demais como pessoa, né? Como profissional que sou hoje, eu devo extremamente ao esporte. Então, almejar ir para uma Olimpíada, e a Olimpíada ser na Grécia foi fantástico. A gente, é óbvio, né, nós que fomos atletas, a gente sabe o que é uma fase de treinamento, a gente sabe o que é uma competição. Tu vai focado extremamente na competição. Então, eu passei 45 dias na Grécia, incluindo fase de adaptação ao clima, né, conheci a Vila Olímpica, as quadras, que já é diferente das quadras do Brasil, que todas têm um tapete diferente. Então, a gente passou um período de adaptação e depois mais todo o período de competição. Desses 45 dias, nós tivemos, só para vocês terem noção mais ou menos do que é ser atleta, nós tivemos os últimos 2 dias de folga. Nós treinávamos domingo, sábado de manhã, treinava, de noite jogava, e era um dia de jogo e um dia de folga. Folga entre aspas, porque nós usávamos a folga para corrigir o que estava
de errado durante a equipe, questão técnica e tática, para conseguir melhores objetivos nos próximos jogos. Então nós treinamos muito e jogamos muito, é concentração total. Nós não tivemos um dia de passeio da Vila Olímpica, nós não saímos da Vila Olímpica. Tudo é feito na Vila Olímpica, alimentação, treinamento, tudo era ali na Vila Olímpica. E no último dia, que aí nós perdemos um jogo, a gente tinha que retornar para o Brasil, naquele dia nós conhecemos a Acrópole, nós conhecemos o centro histórico de Atenas, então brincamos, nós pegamos aquele arco, nós fizemos os arcos, né, de oliveira. Então foi muito gratificante esse lado, né? Tem o lado ruim, que era o cansaço físico e psicológico, né? Tu tá lá naquela cobrança de querer render da melhor forma possível para conseguir o melhor resultado para o nosso país. Mas também tem esse lado gratificante, que foi pouco tempo que nós tivemos para conhecer, né? E no último dia, como o nosso voo era num dia, nós perdemos um dia e nós tínhamos outro dia de folga. E aí, nesse dia de folga, nós fomos conhecer as ilhas gregas, algumas ilhas gregas. Né? Aí a história toda por trás daquilo foi extremamente fantástica, foi extremamente compensador por tudo que tinha passado naquele ciclo olímpico. Nos conte um pouquinho dos bastidores, né? Como é que é a questão do alojamento, da convivência? Porque você falou, eram treinos e jogos, jogos e treinos, e preleções, aquelas coisas. E o convívio de vocês, atletas, e a saudade da família, porque foram 45 dias. Tudo na Vila Olímpica ali, né? Tudo na Vila Olímpica. Para mim, individualmente, foi muito difícil, porque eu entrei no ciclo olímpico no último ano. Eu entrei para a seleção brasileira em 2004, início de 2004. Então, já tinha mais ou menos um grupo formado. E aí, tu vai treinando, e como já tinha um grupo formado, aí vem o pintinho fora do ninho, né? Chega a ser mais, ser menos. Até as próprias meninas ficavam assim, né? Eu até escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado, sobre essa falta de cuidado no alto rendimento, né? E aí eu chegava no grupo e me sentia um pintinho fora do ninho, assim, sabe? Mas aí aos poucos nós fomos conversando, fui adquirindo a confiança da comissão técnica, e ainda não era só da comissão técnica, era de toda a equipe, de todas as meninas, a maioria era de São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então, eu era taxada, lá vem a Fábio do meio do mato. Né? Então, algumas meninas falavam, pronto, lá vem a que mora no meio do mato. Entende? E isso em pleno 2004. Então, eu tive que conquistar, né? Porque eu acho que confiança se conquista, né? Então, eu tive que conquistar a confiança da comissão técnica, tecnicamente falando, para conseguir ficar entre as 15, e tive que conquistar a harmonia, a paz e o cuidado com as próprias meninas para conseguir se manter na seleção. Porque ao mesmo tempo que eu recebi a convocação, o meu marido, na época era o meu namorado, ele ficava de olho sempre antes de mim, né? Ele e o meu pai, que depois se tornou o meu maior torcedor. Aí ele pegava, ele olhava, ele falava assim, Fábio, tu tá na lista. Aí eu chorava. Aí ele perguntava assim, mas tu tá chorando de alegria ou de tristeza? Eu falei, dos dois. De tristeza que eu vou ficar longe de vocês e vou ficar no grupo que eu estou ainda me adaptando, e de muita alegria que eu vou estar representando vocês nessa Olimpíada, que se Deus quiser eu vou estar entre as 15 que vão participar. Então, em Atenas, em especial, né, se for para parar para pensar assim, poxa, Fábio, valeu a pena? Óbvio que valeu. Se tu for perguntar para qualquer atleta que foi para uma Olimpíada, ele pode ter quebrado a perna, ele pode ter feito qualquer coisa e deixou muitas coisas para trás. Mas tu pode perguntar para qualquer atleta, mas valeu a pena? Sim, valeu muito a pena qualquer desgaste físico e emocional que eu tive para poder estar lá. E em questão de vila, o pessoal aqui o pessoal critica, né, a questão do Brasil, porque está deixando isso, porque foi isso e aquilo. É importante deixar claro que esses problemas que estão tendo na Vila Olímpica, aqui no Rio, tem na maioria das Olimpíadas. Eu não vou dizer em todas, né, porque eu não tive nas últimas, mas a de 2004, Atenas, tinha um canteiro na frente do nosso prédio do Brasil, que estava com barro, que não tinham terminado a parte do jardim. Só que eu me importei?
Mas de jeito nenhum, eu nem prestei atenção. Depois é que houve comentário que eu assisti reportagem aqui no Brasil falando sobre o assunto. Porque o meu foco era estar lá para representar o meu país da melhor forma possível. Era eu me entregar naquele projeto de 1 ano, não foi um ciclo de 4 anos igual de 2008, era se entregar naquele momento que tu dedicou 24 horas por dia durante 8 meses. Então, eu não estava nem aí se tinha barro. Eu lembro que no nosso apartamento, quando a gente tomava banho, a parte úmida para a parte seca, o bueiro não dava conta, vazava água. Faz mal, eu tomava banho, como tinha a camareira, que ela vinha trocar as toalhas. Como eu tomava banho, aquela toalha que eu me secava, eu deixava ali, para a próxima vir tomar banho, para não molhar o resto do quarto. Eu me virava, por quê? Porque o meu foco ali era jogar e conhecer aquele mundo extraordinário que era uma Olimpíada, ainda mais na Grécia. Eu vou reclamar do mínimo daqueles problemas? Não, eu queria me entregar de corpo e alma para aquele momento e não me ficar atenta nesses detalhes de construção. Sei que é importante também, né? Só que o foco do atleta não é esse. Com certeza. E para você, presidente da Fundação, atual presidente, né, da Fundação João Sendes, que foi, na época de 2004, treinador também do atletismo de Blumenau, do Brasil, mas aqui de Blumenau? Eu tinha 4 atletas olímpicos à época, né? E como a Fábio falou, é exatamente isso. Uma das dificuldades que nós da comissão técnica enfrentávamos era justamente que os nossos atletas brasileiros não conseguiam ficar muito tempo fora do lar. A saudade, filho, família, namorado, mãe, pai, isso deixava o atleta ansioso, preocupado. Então, nós tivemos também no atletismo muita dificuldade em fazer a preparação para os Jogos em Atenas. Sem contar que há muito erro de preparação de Jogos Olímpicos. Porque, por exemplo, do atletismo eu posso falar com propriedade. Nós fomos fazer um treinamento de altitude. Sim, fomos. Mas no Big Bear Lake, na Califórnia, né, onde dava 4 graus abaixo de zero, e nós íamos competir em Atenas em agosto, 45 graus. Então, a gente não era também ouvido como gostaria, né? Porque o meu foco era fazer o quê? Um treinamento de altitude no calor, próximo do que eu ia encontrar. Então, essa facilidade também nós não tínhamos, mesmo sendo um dirigente, um treinador da seleção. Mas eu volto a dizer exatamente isso, o problema tinha de monte lá. Mas a gente estava tão focado no resultado. Nós estávamos levando a primeira marchadora a uma Olimpíada, que foi a Alessandra Pikajevski, de Timbó, que à época treinava comigo. A primeira mulher. Então aquilo, é como ela disse, nós tínhamos que ter um cuidado de como trabalhar essa atleta, do que fazer, do que falar. E aí sim, a Fábio tem toda a razão, né? O acompanhamento. Nós precisávamos de um psicólogo, de um nutricionista, de um fisioterapeuta. E isso sempre deixou a desejar, porque o treinador fazia tudo. O treinador era o psicólogo, era o nutricionista, era o massagista, muitas vezes, porque a gente tinha que passar os exercícios além do treinamento, então era uma carga muito grande, né? E, óbvio, o atleta sentia isso. Então, problemas tem, mas o que a gente tem que deixar bem claro é que se não der certo no Rio de Janeiro, não está dando certo para nós também, porque é no nosso país, nós somos brasileiros. Então, nós temos que fazer uma corrente do bem para que este evento seja um grande evento. Que o Brasil seja reconhecido pela sua capacidade de hospedar bem os atletas que aqui estão e de fazer com os seus voluntários um grande evento. Porque aí nós vamos fazer parte dessa história. Agora, se der errado lá, deu errado aqui também. Porque nós também somos parte desse nosso grande país. E o legado que eu digo, Rodrigo e Minosso, que fica, são das crianças. A exemplo, a nossa iniciação esportiva, em 2013 nós tínhamos 1.800 crianças praticando esporte em Blumenau. Hoje nós temos 4.937 crianças. Então penso eu que nós temos que saber explorar isso. E aí a gente tem que contar com os nossos profissionais da área de educação física que incentivem essas crianças a conhecer essas modalidades que só vão ser vistas agora nos Jogos Olímpicos. E nesse sentido, Sendesk, desse grupo de blumenauenses, em especial o pessoal da marcha que você conhece, quais as possibilidades, se é que tem, de buscar alguma coisa lá? A marcha atlética esse ano pode trazer surpresas em termos de Olimpíada. Nós temos 2 nomes muito fortes. Érica Senna, que está treinando, casou com um equatoriano, está morando no Equador,
Ela foi 4ª colocada na Copa do Mundo, então é uma grande esperança de medalha na marcha atlética. E outro é o Caio Bonfim, 6º melhor do mundo. Então nós temos 2 atletas entre os 10 melhores do mundo. E essa polêmica de doping, se vem os russos, não vem os russos, aí talvez fique aí uma grande esperança, né? E contamos com isso. E nesse sentido, acho que vale para todos aqui, há injustiças que se praticam, né? Em tudo na vida também. Eu não consigo fazer com que isso seja esquecido, o nosso saudoso João do Pulo, né, Marcelo? Foi injustiçado, e não uma vez só na mesma competição. Então deve acontecer muito disso também, né? É que nós vivemos uma outra época, aquela época Mas uma outra época da que Guerra nós Fria, os a russos época estavam da... nos enganando. Não, né? exatamente isso. É uma época da Guerra Fria em que os russos eram os favoritos. O João do Pulo era o favorito do salto triplo, mas contra 2 russos que eram da casa. Então, né, isso 80... não tenho dúvida A gente de que... revendo Eu não tenho... aqueles- se você pegar um pouco da história do esporte, culminando com esse caso de doping, principalmente no atletismo russo, você vai ver que é perfeitamente normal o que fizeram, normal no sentido que fizeram do mesmo que é, quanto o né? João do Pulo, que foi premeditado, que buscaram um resultado... Marcelo, você que vai ser voluntário também, né? Sim. Nas Olimpíadas, vai assistir muitos esportes, lá muitas modalidades, pelo que tu já nos disseste aqui fora do ar. De maneira geral, até a opinião de vocês todos aqui, expectativa de medalhas para o Brasil, de conquistas, onde é que a gente pode surpreender esse ano nas Olimpíadas? Olha, geralmente a Olimpíada, pegar o retrospecto, sempre tem aquela surpresa extraordinária, aquela que ninguém espera mesmo, e a grande decepção. O que pode ser uma surpresa agradável? O Sandensky falou muito bem. Daqui a pouco a marcha atlética pode trazer uma medalha para o Brasil, que seria uma surpresa, embora estejam bem ranqueados. Qual é a surpresa negativa? É o voleibol não se sair, o próprio futebol não se sair como... Mas o futebol, tanto no masculino como no feminino, é uma eterna esperança de medalha. né? Eles já estão aí o futebol batendo na trave, e o futebol feminino eu não acredito muito. Esse ano o futebol vai, Minos? Ganha medalha? A gente torce para isso, como toda a seleção brasileira, mas nós fomos eliminados por seleções que não eram nada Eu comprei o favoritas, ingresso do dia 20, às 5 horas da tarde, esperando que o Brasil esteja na final no Maracanã. Agora, é difícil. Então, Tem bons atletas de valor ali, né? Se mas... você pegar, que não vem os grandes nomes, não vem É que os não grandes- outro erro também, né? É pegar atletas de valor. O valor é a equipe nesse momento. Não é pegar um atleta daqui, outro atleta dali, outro atleta dali e juntou. Nós temos os melhores atletas e juntou a equipe. Isso não, na minha opinião, não rola. Para mim, tem que ter a questão coesa do negócio. Tem que estar ser, vivendo no o melhor mínimo, momento. um grupo Sim. coeso, um grupo em que eu tenha atletas que treinem pelo menos alguns dias, alguns meses, anos, Mas tem para no conseguir coletivo- construir esse coletivo. No Porque agora, se coletivo, pegar nas um daqui ou modalidades dali, coletivas, não tem que rola. ter aquele detalhe a mais que você sabe muito bem, Fábio, que é aquela união, o grupo tem que estar fechado. Não basta Mas só é estar disso que eu tô falando. bem tecnicamente, Mas, Minas, taticamente. né? É aquela questão, mas assim, eu acho que o futebol não tem lugar numa Olimpíada. Esse futebol que nós vamos ter aqui não tem lugar numa Olimpíada. Até porque, essa é uma visão minha, você tem, não é nenhuma competição oficial da FIFA. Da FIFA. Você tem os jogadores que querem ir, não querem ir. Isso. Você tem um calendário do futebol que já é um calendário. Que não ajuda. Você tem a Eurocopa, tivemos a Eurocopa agora, os Jogos Olímpicos, os jogadores. Toda uma série de situações. Nós estamos vendo Concordo. aí. Então ela não cabe, o futebol não cabe dentro desse programa olímpico. São jogadores. Que vêm de clubes, os clubes estão desfalcados no Brasil, próprios times que estão no Campeonato Brasileiro. Não. Então eu acho que ficou um pouco... A própria FIFA não reconhece, ela diz assim, ou você escolhe, ou você vai para os Jogos Olímpicos, ou você vai para a Eurocopa, ou você vai para a Copa América, nós tivemos a Copa América. Então, ela não tem a importância que tem para outras modalidades. Mas aí tem a importância da mídia, Sim. do faturamento
E é um esporte popular que atrai, é um atrativo. O que acontece é que nós também, e ainda temos outro detalhe, não estão ali os melhores, porque você pode escolher 3 com mais de 23 anos. Né? Então o Brasil trouxe o Neymar e os outros times não vêm, o Messi não vem, o Cristiano Ronaldo não vem. Então, as próprias federações perderam um pouco. É que o Brasil está numa ânsia de ganhar essa medalha, que vai fazer qualquer coisa para ganhar a medalha. Agora, em termos, para a gente já ir finalizando aqui o nosso debate, em termos de organização, você acha que o Rio de Janeiro, o Brasil, tem risco de dar algum problema muito grave, enfim, ou vocês acreditam que vai dar tudo certo? Olha, eu vou com uma expectativa bastante positiva sobre... Porque nós temos que entender Tu já foi o seguinte, dirigente, tu já participou muito da competição, né, Marcelo? É que nós temos que entender uma coisa. Esse período olímpico, existem 2 períodos. O que é a Olimpíada e o que é os Jogos Olímpicos? Esse período dos Jogos Olímpicos, 5 a 21 de... A partir do dia 5, do dia 3, vamos falar do dia 3 porque o futebol começa no dia 3. Né? A partir daí, as federações internacionais assumem o comando das respectivas modalidades, dos respectivos jogos. É a Federação de Handebol, a Federação, a IAAF do atletismo, é a UCI do ciclismo, enfim, elas assumem isso aí e eu não vejo como possa haver problemas nesse sentido. O que pode acontecer numa Olimpíada? E eu acho que a única coisa que pode acontecer é se houver um atentado. Um atentado, e essa de segurança é uma coisa que mexa com a segurança das pessoas. Né? Porque os jogos em si, eu não vejo... vamos ter problema de tráfego no Rio, de acesso, embora todas com vias olímpicas exclusivas. Vamos ter. Atlanta era um inferno. Né? Agora, eu só vejo que o único problema, o que pode dar errado numa Olimpíada é essa questão de um atentado. Né? Então, o resto eu não vejo, eu vou com a minha expectativa. E na segurança do atleta, nós tivemos aquele da maratona, né, o brasileiro, que também foi outro prejudicado lá, né? Então, o atleta é seguro na sua prática esportiva, na hora que ele compete? Em Atenas, nós saímos, às vezes, da vila para fazer algum treinamento, para experimentar a quadra de jogo, né? E nós saímos, quando nós retornávamos, a gente tem um crachá para passar, e eles passavam com detector por baixo de todos os ônibus que entravam, e depois... Sempre escoltado. Também. Sempre. E passava por uma máquina também, detectora de metal, cada atleta passava por suas... E depois colocava as coisas, igual quando vai viajar de avião, coloca as coisas dentro de uma bolsinha, faz avaliação para ver se está tudo ok, se não está levando nada fora do padrão, né? Então, eles têm uma segurança nesse sentido, pelo menos na Olimpíada de Atenas, era assim. Na entrada da vila e na saída também, tinha que pegar o crachá, tinha todo um controle para entrar e sair da vila. Jogos, né, Fábio? Nos muita jogos, segurança. Só mais. entrava realmente a área restrita ao atleta, do dirigente, ninguém entra. Ninguém entra. Aí entra a também. importância do pessoal do voluntariado, Exatamente. né? Que a gente chegava com um ônibus e vinha o pessoal do voluntariado, falava, vamos até o vestiário, aí um carregava a gente até certo ponto, passava para outro voluntariado. Então, era tudo muito bem organizado para a questão de segurança. E aí a preocupação, né, por isso eu fiz a pergunta com base no que já aconteceu, é alguém de fora furar o cerco, né? Invadir o ambiente, né? Esse é o problema. A gente torce para que não haja nenhum tipo o Pan-Americano de que teve no Rio, a minha família foi, né? Eles assistiram todos os jogos. E na final eu queria que eles conhecessem a Vila Olímpica do Pan-Americano. Eu passei por uma burocracia danada para conseguir um crachá para eles poderem chegar perto do prédio onde nós estávamos. No prédio não subiram. Eles só para entrar na vila até certo ponto, porque não podia seguir. Então era tudo muito bem controlado. A Olimpíada, então, eu não tenho dúvida que vai ser muito mais. A gente tem que sempre levar em consideração, vão trabalhar na Olimpíada entre atletas, voluntários, juízes, técnicos, porque hoje está limitado, hoje está limitado em 10.500 atletas a participação em Jogos Olímpicos. Nós vamos ter, entre tudo isso, quase 100 mil pessoas trabalhando. Né? Que a segurança, não dá para dizer que ela é 100%, porque fora o pessoal trabalhando, estima-se em 400 mil turistas que vão estar no Rio nesse período dos Jogos Olímpicos.
Então, a dificuldade de segurança é enorme. Eu acredito que, volto a repetir, nas arenas não vai haver problema. Não vai haver problema. O problema é, quem vai fazer a festa? São esses ladrões, os trombadinhas do dia, que isso vão fazer a festa no Rio e que vai machucar um pouco a Olimpíada, porque vai haver esses... Agora, os grandes problemas de segurança só no atentado. Só no atentado mesmo, porque o resto não tem como... Ok. Qual vai ser a imagem que o Brasil vai mostrar para o mundo nesses Jogos Olímpicos? Só dá para dizer isso depois da Olimpíada, Minosso. Tu não tens uma... Não, eu não me arriscaria hoje a fazer uma previsão, porque a gente vai poder estar lá quase os jogos inteiros, então a gente vai poder ver de perto a reação das pessoas. Eu acho dos jogos, eu acredito que em termos de país, de jogos, de festa, vai ser uma coisa legal para o O país vai estar envolvido, Marcelo, tu acha? Eu acho que sim, eu acho que não vou. Eu só queria dar um número. Em 2009, no dia 2 de outubro de 2009, Blumenau, o Rio de Janeiro foi eleito sede dos Jogos Olímpicos lá em Copenhague. Eu acompanho isso, se vocês forem na minha casa, eu tenho os jornais de todos os períodos, desde 2009, tudo, cada ano marcado, as capas de todos os jornais do Brasil. Nós tínhamos uma aprovação de 78% de aprovação para que os Jogos Olímpicos do Brasil... Hoje nós temos 50% de acordo com a Datafolha. Sim. Agora. O que está acontecendo? O cara se separa da mulher e bota a culpa na Olimpíada. O cara tem problema, o problema de desemprego. Então, o que está acontecendo? Está se botando uma carga excessiva. O brasileiro está perdendo a grande oportunidade de viver um grande momento histórico. E está se botando uma carga excessiva sobre a Olimpíada, como se o problema econômico do Brasil, essa conjuntura econômica desfavorável, fosse culpa da Olimpíada. Do esporte, do atleta. O Fogo Olímpico, só sabe que o Fogo Olímpico, a prefeitura pagou 180 mil reais. Isso é um absurdo, não pagou, ninguém pagou. Eu conversei com o prefeito de Criciúma, acendi lá. O que é o custo de guarda, de hora extra de guarda, que tem que ter? Agora, então se inventa histórias, se colocam-se histórias sobre problemas dos Jogos do Brasil, sobre tudo em cima da Olimpíada, e não é essa a razão. Só refrescando, né, Marcelo? Okay. A Olimpíada não está sendo feita este ano, está sendo feita desde 2009. Então é isso que nós temos que levar, não é agora que a Olimpíada está acontecendo. Está acontecendo desde 2009. Infelizmente, o momento do Brasil não é positivo. Com isso tudo que está acontecendo no país. Marcelo Groel, muito obrigado pela presença, pela contribuição aqui no debate. Um abraço. Obrigado por essa oportunidade, estar do lado da Fábio e do Sandensky aqui, discutindo isso aí. E vamos esperar que nós tenhamos uma grande Olimpíada no Brasil. Obrigado. Fábio, parabéns pelo seu trabalho, agora também como doula, que a gente já te conhece, né? E sucesso daqui em diante. Obrigada a vocês por estar me fazendo relembrar com muito prazer dessa história linda dentro do esporte que eu vivenciei. E prazer enorme de estar aqui com o João e com o Marcelo, que são exemplos dentro do esporte também blumenauense. Obrigado, Fábio. João Sendesky, presidente da Fundação, ex-treinador. Continua como treinador, na verdade? Continua como treinador ainda. Não é ex ainda? Não sou ex ainda. Que bom. Eu quero agradecer e também fazer um convite, né, a todo pai e mãe que está nos assistindo, que venham trazer os seus filhos para as escolinhas da Fundação Municipal de Desportos, que ali nós temos todas as modalidades esportivas olímpicas, que será um grande prazer recebê-los. Tá bom. Minosso, muito obrigado também. O pessoal acompanha aqui o Minosso na TVL, na Rádio CBN, veio contribuir aqui também no debate. Obrigado, Minosso. Fica a torcida, né? Nós se juntamos aos ex-atletas, técnicos, e vamos formar essa torcida brasileira para que o Brasil organize bem, sirva de exemplo para o mundo nesse momento do esporte, e de que, quem sabe, se pingar uma, duas, algumas medalhas, com certeza vai melhorar essa situação aí que a gente está condenando por qualquer coisa no país, algumas com merecimento que precisam ser cobradas e outras que nem tanto assim, né? Obrigado, Vilmar Minosso, jornalista aqui da CBN, também da TVL, e os nossos convidados aqui, os atletas, o professor Sendesky também. E você de casa que ficou nos acompanhando aqui no TVL Debate, as experiências, as histórias, as expectativas para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A TVL também debatendo esse assunto aqui na sua programação. Você continua aqui com a gente, fique à vontade, né? Temos os nossos programas, as atrações ao vivo também. Um grande abraço e a gente se encontra aqui na programação da TVL. Tchau, tchau.